aí, povo? Tudo bom com vocês? Sou Vinícius Ferreira Ruda, Pior Varder, e esse aqui é mais um sobre a ferrugem. Bom, bora lá, vai. Antes de tudo, queria dizer, essa aqui é uma das peças mais da hora que eu já fiz. Porque ela me deu muito trabalho, muita dor de cabeça. Ficou um trabalho muito legal. Eu realmente gostei do resultado final. Né? Vocês podem dar uma olhadinha nela. É. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma espada do meio pro fim da Era Viking, tá? É uma espada que estaria ali em uso por volta do século X. E, no caso dessa daqui, ela é uma peça inspirada no original. Ela não é uma réplica, tá? De forma alguma ela é uma réplica porque ela não tem as mesmas medidas da original. Mas ela é bastante próxima em termos da decoração, tá? Do hilt, né? Principalmente das guardas e do pomo. Não necessariamente a empunhadura, porque a gente não sabe como era a empunhadura da original. Quanto à original, eu vou deixar ela aqui na tela um pouquinho para vocês verem uma imagem dela. Ela está atualmente exposta no Metropolitan, né, nos Estados Unidos. E assim, existem problemas em alguns itens da coleção do Metropolitan. Eles já deixaram em exibição algumas espadas do período Viking que eram falsas, né, eram falsificações, provavelmente compradas como se fossem originais pelos curadores da época. Mas essa, pelo menos pra mim, né, ela tem muito cara de ser uma original. Uma por causa desse tipo de decoração, né? Não é uma decoração que seja facilmente reproduzível, assim, sabe? Como assim, Vinícius? Até você reproduziu? É, mas é uma coisa que, assim, é um trabalho muito especializado. Então, eu não acho que uma espada com esse tipo de decoração seria falsificada, sabe? Se é pra ganhar dinheiro falsificando uma coisa, existe um trabalho mais fácil pra ser feito. E ela tem umas outras características que parecem originais. Agora, certeza, não posso dar, né? De repente também é uma falsificação, nem que seja uma falsificação vitoriana. Talvez, existe a possibilidade de o hilt dela ser original, ter vindo de uma espada, e a lâmina ter vindo de outra. Eu também acho isso questionável, tá? Por causa da construção desse tipo de lâmina. Se você fosse desmontar ela para montar numa outra lâmina, você precisaria de alguém muito competente para isso. Mas nunca se sabe, né? Eu tenho pra mim que é uma lâmina original, que é uma peça completamente original, datada do século X, e se eu não me engano ela chegou na coleção do Metropolitan lá pela década de 50, né? Então, vamos lá, vai, vamos dar uma boa fé. De toda forma, ela tem uma decoração bastante típica para espadas desse período, né? No caso, isso aqui é uma espada do tipo V, tá? Segundo a tipologia do Petersen. E vamos focar nisso, tá? É uma tipo V. Ela não é uma tipo 5 em números romanos, né? Como, por exemplo, a gente usa na tipologia do Wheeler, que é uma outra tipologia que é um pouco diferente. A guarda, se vocês repararem aqui, a guarda inferior dela, ela é mais larga do que a guarda superior dela, né? A original do Metropolitan, isso aparece, não tão evidente quanto tá aqui, mas isso também acontece. Então, isso é de propósito, tá? E as duas guardas, independente, elas são feitas de ferro, tá? Ou aço doce. E são cobertas com prata e cobre, né? Então, vocês podem ver aqui num padrão quase que um xadrez, né? O pomo, ele é oco, ele também é feito de ferro, ele é vazio por dentro, e ele tem uma peça em formato de U, tá? Que sai daqui, aí ela é rebitada, certo? Remachada aqui. Ela sai daqui, ela passa por dentro desse espaço oco do pomo e sai do outro lado, tá? E daí ela é pinada. Então, a espiga da espada, ela só é travada na guarda superior, e daí o pomo é travado na guarda superior também, né? E isso aqui é colado aqui dentro, no caso é soldado, mas algumas originais a gente pode achar que são coladas por causa do... porque a gente tem o pomo faltando e você não tem evidência de solda.
E algumas também, a gente sabe, que são coladas com soldadas, né? Meio coladas, soldadas, com escória derretida, né? Então, escória, que é um subproduto da produção do ferro, né? É o que você não utiliza na produção do ferro. Você derrete e você coloca aqui e ela gruda em tudo, né? Como se fosse uma solda, mas não é um material metálico para soldar. Você derrete um material como se fosse um vidro derretido que você usou para colar. Muitas das originais têm pomos faltando. Isso dificulta um pouco pra gente saber qual que é o tipo, tá? Porque por mais que a gente tenha formatos, né, diferentes de guardas, no geral, às vezes essas guardas são parecidas em formato. Então a gente imagina que é um tipo pelo formato, pela espessura, mas de repente o pomo poderia ser completamente diferente. Essas Metropolitan, pelo menos, a gente sabe que o pomo tá ali, né? É uma tipo V. E a gente consegue identificar isso muito bem. Vamos lá. A empunhadura dessa espada, ela é feita de madeira, tá? Ao redor da espiga. E ela cobre a espiga dos dois lados. Eu coloco isso depois de remachar, né? Ela na guarda superior. Então, eu coloco as duas metades de madeira. Depois, isso é colado e eu passo um fio, né, um barbante. Tem que ser permeável, não dá pra fazer isso com encerado. Quer dizer, até dá, mas não tem o mesmo efeito. Se você deixar um material mais permeável, um barbante permeável, ele gruda a cola, ele chupa a cola ali e ele forma como se fosse uma, tipo uma fibra de vidro, sabe? Que ela fica mais forte porque ela está impregnada com a cola. E aí você enrola isso aqui tudo e depois você cobre com um couro. Nesse caso eu também coloco esses relevos, né, pra ter uma sensação melhor na mão. É que, infelizmente, vocês não vão segurar ela na mão, mas ela tá bem fininha, né? Então, é um cabo que tem 9,7 centímetros de comprimento, mas a sua mão se sente bem segura aqui, sabe? Principalmente também por causa dos relevos. Ele dá uma pega que parece mais delgada, né? Como se sua mão estivesse agarrando uma coisa mais fina, porque né? Em comparação com algumas outras espadas. Por exemplo, a largura dessa guarda, ela não chega a 2 centímetros, né? Ela tem acho que 1,5 cm, 1,8 cm de largura. Então ela é uma espada que tem toda uma aparência meio mais delicada na mão, mais delgada, mesmo que seja larga e tudo mais. Antes de tirar da bainha, eu vou falar um pouquinho da bainha em si, tá? A bainha, como eu costumo fazer, ela é feita de madeira, no caso eu uso pinos, né? Ela é forrada por dentro com lã natural. E por fora, essa daqui é coberta com um couro atanado, bem fino. É um couro que tem acho que 1 milímetro mais ou menos de espessura. E, vou só mostrar pra vocês. Esse couro foi trabalhado. Eu já fiz algumas espadas onde esse couro não foi trabalhado e ficou muito legal. Infelizmente eu não gravei vídeos antes de vendê-las, né? Porque eu tinha meio que largado mão do canal. Mas essa aqui eu tô filmando pra posteridade. Não sei quando eu vou postar isso. Então esse couro tá todo trabalhado aqui pra dar um efeito mais legal pra essa bainha. Vocês podem ver. Nesse caso aqui, ela é toda costurada. Essa costura é mais decorativa do que funcional, tá? Isso aqui quase não faz sentido, né? A costura. Mas as originais muitas vezes são costuradas. Quase sempre, eu acho. Mesmo porque hoje a gente tem colas melhores do que as que se usava 1000 anos atrás. Mas aqui ela tem um corte no meio ao invés das laterais. Isso é uma coisa que a gente vê em bainhas originais do período, tá? E daí ela vem e costura até atrás. Como vocês podem ver, eu também fiz a decoração atrás, só porque sim, né? Originais que são decoradas não costumam ter decoração atrás das bainhas de espada, porque isso não vai ficar sendo visto, tá? Mas eu fiz porque eu achei mais legal. O cinto, né? Ou baldric. Como eu sempre falo, a gente não tem evidência
de que baldrics ou cintos de espada fossem feitos com faixas tecidas, né? De lã nesse caso. Mas eu acho um adicional legal, assim. É, de novo, se a pessoa, como eu sempre falo também, se a pessoa quiser trocar, ela simplesmente puxa isso aqui e tira. Isso aqui não está preso, né, na bainha. Isso aqui foi feito por um artesão chamado Marcelo, né? Vocês podem procurar ele nas redes sociais como Thorson Tablet Weaving. E ele tem um trabalho muito, muito, muito bom. Essa daqui, né? Ela só tem duas cores, marrom e marrom mais claro. E eu fiz isso também pra essa espada ficar um pouco mais discreta. Toda a decoração dela você tem que chegar perto pra ver. Era isso que eu queria com essa espada. Que você vê ela de longe e você fala, nossa, ela tem alguma coisa ali, mas eu não sei o que. E você vai chegando perto e vai descobrindo a decoração, vai descobrindo os inlays, vai descobrindo os detalhes do couro, né? Vai descobrindo que esses arames, no caso, né? Você tem um metal de cobre, dois trançados de prata, mais um de cobre. Você vai descobrindo isso conforme você vai chegando perto dessa espada. Era isso que eu queria, né? Que fosse uma espada que você tivesse que chegar perto para você ver esses detalhes e que ela não gritasse de longe, sabe? O que também não tem problema, tá? Espadas do período provavelmente eram feitas para você identificar aquela espada de longe, para você saber quem que é o dono dela também, sabe? Não tem essa coisa de descrição tanto. Mas eu acho um conceito legal e eu queria que fosse uma espada muito trabalhada, mas que ao mesmo tempo tivesse um contraste entre área muito detalhada, área pouco detalhada. Por isso, inclusive, a cor escura, né? Eu até tinha pensado em colocar uma cor mais clara, mas o escuro rouba um pouco, né? Aliás, o claro roubaria um pouco da atenção do Hilt, enquanto eu quero que o Hilt roube a atenção, né? Então, são escolhas modernas, né? Mas que também existiriam na época, talvez não pensado dessa maneira, mas é uma coisa que eu penso bastante quando eu vejo uma espada, que é como que eu vou manipular um pouquinho o visual dela para atingir um efeito, né? Eu trato espadas como se fossem pinturas também, né? Porque eu também trabalho com pintura digital, com gravura, estilo gravura principalmente. Então a gente tem que trabalhar. Eu gosto de trabalhar esse claro, escuro, cor, não cor, contraste. Então isso foi meio de propósito nessa espada aqui, né? Por isso que ela é toda meio modesta, que é para você colocar todo o foco na parte que pra mim realmente importa, que são as guardas e o pomo, tá? Agora vamos lá. A lâmina, ela é feita em aço carbono, aço 1070, nesse caso, feita por desbaste. Eu costumo forjar só as espadas de damasco mesmo, né? Eu não costumo tanto forjar espadas de aço carbono, a não ser que eu vá deixá-las com aspecto forjado. Mas enfim, essa espada aqui ela é feita com aço 1070, feita por desbaste. Ela tem 5 centímetros de largura na base. Isso vai afinando. Chega aqui, ela tem um pouquinho menos de 3 na ponta. O fuller dessa espada chega quase até a ponta. Fica acho que uns 2 centímetros de distância da ponta. Tá? A lâmina, no geral, ela tem 76 centímetros. E ela foi envelhecida, tá? Eu faço um processo de envelhecimento, se vocês forem ver, para criar um desgaste artificial nela. Dica, né? Quem quiser fazer uma coisa dessas, usa vinagre, tá? Eu já fiz muitas experiências com químicos diferentes. O que dá um efeito mais legal, pra mim pelo menos, é vinagre de cozinha, tá? Embrulha a lâmina com papel toalha, joga vinagre, deixa uns 2 dias, tira e passa uma lixa fina, tá? Isso depois que você der todo o acabamento dela. Depois que você deixar ela acetinada pelo menos. E dá um efeito legal. Isso também, pra mim, é importante. Eu queria que fosse uma lâmina que ficasse um pouquinho mais escura do que essa parte, que eu tava falando antes, né? Pra chamar mais atenção pra cá. Ao mesmo tempo, eu quero que tenha informação nessa lâmina, que a pessoa chegue e olhe de perto e veja que ela tá envelhecida, né? Então são algumas
algumas brincadeiras, alguns jogos que a gente faz do ponto de vista visual, né? O balanço dessa espada, ele tá a mais ou menos 13 centímetros da guarda, né? Ah, não sei se vocês lembram no meu último sobre a ferrugem, que eu falo sobre balanço. Mesma coisa, que eu vou repetir isso aqui. O balanço de espadas vikings costuma girar ali entre 20 e 25% do comprimento total da lâmina saindo da guarda, tá? Essa lâmina aqui tem 76 centímetros, então isso significa que ela teria o balanço sem a empunhadura, né? Pelo que a gente mede geralmente das espadas originais, elas acabam não tendo a empunhadura. Isso seria mais ou menos 15 e pouco, 15,5 talvez, 15,2 centímetros. Vocês podem ver então que ela está muito abaixo, né? 13 centímetros. Isso não faz muita diferença, tá? Existem espadas que têm esse balanço mais para trás e espadas que têm o balanço mais para frente. Mas eu gosto sempre de falar disso daqui, né? Essa guarda aqui acho que tem quase 2 centímetros de largura. Então, se isso aqui fosse uma guarda com 9 milímetros, esse balanço estaria a 14 centímetros, mais ou menos. Se tivesse 1 centímetro, sabe? 14 ponto por alguma coisa, tá? Então, assim, quanto mais pra frente jogar, menor vai estar o balanço. Mas a sensação da espada é a mesma na mão. Então, por isso eu falo, balanço não é tão importante assim, tá? O que mais importa é a dinâmica da espada na sua mão, os pontos de percussão dela, os pontos de pivô da espada e esse tipo de coisa. Essa espada, ela começa aqui com 5 milímetros, né, de espessura e ela vai afinando até acho que 3,9, né, mais ou menos quando chega aqui, né. Só que ela ao mesmo tempo ela afina um pouco e ela engorda um pouquinho perto da lâmina. Isso também acontece em algumas espadas originais, às vezes é muito dramático. Nessa aqui é bem suave. Ela vai afinando, 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 chega num ponto, acho que menos que 3,9, 3,5, e daí ela vai alargando de novo até a ponta, onde a ponta ela termina com acho que 4 milímetros. Assim, nas originais a gente não sabe se isso era feito de propósito ou se isso era uma consequência. Eles não tinham paquímetro, né? Mas assim, a gente usa isso pelo menos para controlar um pouquinho a dinâmica dela. Jogar um pouco mais de peso na ponta para ter um golpe um pouco mais forte, mesmo que a espada tenha uma sensação mais leve, né? Isso também pode acontecer. E como essa espada ela afina bastante, né? Eu quis jogar um pouquinho mais de material perto da ponta, para ela ter um golpe um pouquinho mais potente, vamos dizer assim. No geral, né? Essa espada aqui, ela tem cadê? Ela tem 91 centímetros, né? 76 são de lâmina. O resto é o hilt de empunhadura, ela tem 9,7. Tem o balanço em 13 centímetros, mais ou menos. E ela pesa um pouquinho abaixo de 1,1 kg, 1,90 kg mais ou menos. Tá? E essa aqui é de longe uma das espadas mais trabalhosas que eu já fiz, por causa desse tipo de decoração. Né? Fazer esse tipo de inlays em superfície curvada é muito complicado. E em superfícies mais largas, isso também não ajuda. Né? Com as ferramentas que a gente tem acesso, isso é muito chato. Talvez eu esteja usando ferramentas erradas para fazer isso. Talvez. Né? Não sei que tipo de ferramentas que eles usavam na época. O que a gente imagina é que fossem cinzéis ou buris, no caso, né? Punções e tudo mais. Talvez eu esteja usando espessuras erradas de arame. Talvez eu devesse usar um arame mais grosso. Não sei. O que é interessante dizer é que assim, eu consigo chegar até... Acho que o melhor que eu já fiz foram 14 linhas a cada 10 milímetros. E existem originais que isso passa de 25. Né? São raras, mas existem. Então, assim, os caras sabiam muito o que estavam fazendo e a gente tem que descobrir isso. Né? Da maneira mais difícil, às vezes, né? Porque não tem um curso de fazer inglês de espadas vikings, sabe? Que a gente possa fazer. Talvez pela internet, uma hora, a gente pode
pensar em fazer uma coisa assim, quem sabe. De qualquer forma, é muito complicado fazer isso numa superfície curvada. Ainda mais tentando deixar esse tipo de desenho, que não é exatamente igual, mas é inspirado nos desenhos da original. E por que eu não fiz uma réplica da original do Metropolitan? Porque uma que réplica, assim, ia ficar faltando alguma coisa. Tem medidas que não existem ali no site, por exemplo. Eu precisaria de alguém que fosse ver essa espada e que medisse ela com paquímetros e fizesse um desenho dela, sabe? Ou então eu fazer isso eventualmente, sabe? Ainda preciso comer muito arroz e feijão para viajar para outro país, entrar no museu, entrar na reserva técnica, pegar uma luvinha e mexer num artefato que tem exposição, sabe? Não é uma coisa fácil, né? Talvez fazer isso em alguns museus brasileiros, como o Museu de Ipiranga, com alguns tipos de peças do acervo, teria como ser feito, mas a gente não tem acervos de espadas vikings no Brasil. Enfim, é sempre uma burocracia, tá? De qualquer forma, eu não tinha acesso a todas as medidas dessa espada. Então, eu falei, do que adianta eu querer fazer uma coisa que tenha só algumas delas? Às vezes é legal, eu já fiz isso com algumas espadas, mas eu não fiquei tão feliz com o resultado. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa mais livre, porque daí eu posso ter uma oportunidade de explorar sem estar realmente preso num projeto específico, né? Exatamente igual. Então tem uma certa liberdade aí. Eu tenho também liberdade para errar, porque se eu vou fazer uma medida, sabe, uma réplica exatamente igual a uma original, se não tiver exatamente o mesmo número de fiozinhos na hora de fazer esse xadrez, não é mais uma réplica, né? Do que adianta então fazer tanto preciosismo se eu não vou fazer preciosismo numa outra parte, sabe? Então eu preferi fazer uma coisa um pouquinho mais solta, fazer uma peça um pouco mais inspirada só. E aprendi muito com essa espada. Aprendi muito, inclusive, sobre como trabalhar com inlays, meus limites para inlays, pelo menos meus limites atuais, usar melhores ferramentas para fazer isso. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque essa daqui, de fato, hoje é a espada mais legal que eu já fiz. Mesmo que a lâmina seja só de carbono e não seja nenhuma lâmina complicada de pattern welding e tal, mas sei lá, é um resultado legal. Espero que vocês tenham gostado, é isso aí e até o próximo vídeo.